aprendendo a viver através de estudos e conhecimentos espirituais e esotéricos e espiritualistas, com Anthony C. Araujo, na busca por conhecimento, Mago Mor, a renovar esoterismos. O Monge e o Executivo. Uma história sobre a essência da liderança. James C. Hunter. Confite vini Domino et invocate nomen Deus. Annunciat intangentes opera Deus. Prólogo. As ideias que defendo não são minhas. Eu as peguei emprestadas de Sócrates, roubei-as de Chesterfield, furtei-as de Jesus. E se você não as apreciar, quais seriam as ideias que você usaria? A opção foi minha. Ninguém mais pode ser responsabilizado pela minha partida. Olhando para trás, creio que seja muito difícil de acreditar que eu, um super-ocupado gerente-geral de uma grande indústria, tenha deixado a fábrica para passar uma semana toda no mosteiro ao norte de Michigan. Sim, foi isso realmente. Um mosteiro autêntico, cercado por um belíssimo jardim, com frades, 5 serviços religiosos por dia, cânticos, liturgias, comunhão, alojamentos comunitários. Por favor, entenda, não foi fácil. Eu resisti o quanto pude, esperneando de todas as formas. Mas, enfim, fui. Simeão era um nome que me perseguia desde que nasci. Quando pequeno, fui batizado na igreja luterana. A certidão de batismo evidenciava que o versículo da Bíblia, selecionado para a cerimônia, era do 2º capítulo de Lucas, sobre um homem chamado Simeão. Conforme Lucas, Simeão foi um homem muito correto e devoto, possuído pelo Espírito Santo. Aparentemente, ele teve uma inspiração sobre a vinda do Messias ou algo do gênero que nunca cheguei a compreender. Este foi o meu primeiro encontro com Simeão. Ao término da 8ª série, fui crismado na igreja luterana. O pastor escolheu um verso da Bíblia para a confirmação de cada candidato. E quando chegou a minha vez, leu em voz alta o mesmo trecho de Lucas sobre Simeão. Coincidência muito estranha. Recordo-me de ter pensado na época. Logo após, e durante os 25 anos consecutivos, tive um sonho recorrente que me aterrorizou. No sonho, é tarde da noite e eu estou totalmente perdido, correndo no cemitério. Embora não consiga enxergar o que me persegue, sei que é um mal, algo querendo me provocar grande dano. Repentinamente, um homem vestido com um manto negro surge à minha frente, vindo de trás de um enorme crucifixo de concreto. Quando me aproximo dele, o homem velhíssimo me agarra pelos ombros, olha-me nos olhos e berra: Encontre Simeão e escute-o! Eu sempre despertava nesse momento suando frio. Para concluir, no dia do meu casamento, o pastor se referiu a essa figura bíblica durante seu breve sermão. Fiquei tão atordoado que fiquei perplexo na hora de pronunciar os votos, o que gerou uma situação muito constrangedora. Na verdade, eu jamais soube ao certo se havia algum significado para todas essas coincidências relacionadas com o nome Simeão. Minha mulher Rachel sempre considerava que existia sim. No final dos anos 90, eu me sentia num momento de glória.
Estava empregado em uma renomada indústria de vidro plano e era gerente geral de uma fábrica com mais de 500 funcionários e mais de 100 milhões de dólares em vendas anuais. Quando fui promovido ao cargo, fui o mais jovem gerente geral da história da companhia, fato de que muito me orgulho ainda. Tinha bastante autonomia de trabalho e um bom salário, mais o bônus sempre que alcançasse os objetivos da empresa. Eu e Rachel, minha linda mulher com quem estou casado há 18 anos, nos conhecemos na Universidade Valparaíso, no estado de Indiana, onde me formei em administração de empresas e ela em psicologia. Desejávamos muito ter filhos e lutamos contra a falta de fertilidade por vários anos, de todas as maneiras. Rachel sofria muito com a infertilidade e nunca abandonou a esperança de ter filhos. Muitas vezes a surpreendi rezando, pedindo um filho. Então, em circunstâncias raras, porém maravilhosas, adotamos o menino assim que nasceu. O chamamos de John, como eu, e ele se tornou o nosso milagre. Após 2 anos, Rachel inesperadamente engravidou e Sarah, nosso outro milagre, nasceu. Aos 14 anos, John Jr. começava a 9ª série e Sarah a 7ª. Desde o dia em que adotamos John, Rachel passou a trabalhar em seu consultório de psicologia somente uma vez por semana, pois considerávamos importante ela dedicar-se o mais possível ao nosso filho. Por outro lado, esse dia de trabalho lhe proporcionava uma pausa na rotina de ser mãe, permitindo que ela mantivesse sua prática profissional. A vida parecia muito equilibrada em todos os sentidos, e nós nos sentíamos agradecidos por isso. Além do apartamento na cidade, tínhamos uma belíssima casa à beira do Lago Erie, onde nos divertíamos com uma linda lancha offshore de 30 pés e de jet ski. Também tínhamos 2 carros novos na garagem. Saímos de férias 2 vezes por ano e ainda conseguimos acumular uma poupança considerável. Como eu disse, aparentemente a vida era muito boa, repleta de muitas satisfações. Mas é claro que as coisas não são exatamente como parecem ser. Sem que eu percebesse, minha família estava se desestruturando. Certo dia, Rachel veio me falar que estava se sentindo infeliz no casamento há algum tempo e que suas necessidades não vinham sendo satisfeitas. Eu mal pude acreditar. Eu pensava que lhe dava tudo o que uma mulher desejava. Que outras necessidades ela teria? Meu relacionamento com os filhos também não estava bem. John Jr. estava ficando cada vez mais malcriado e agressivo com a mãe. Uma vez ele me deixou tão alterado que quase bati nele, o que me fez muito mal. John manifestava sua rebeldia, opondo-se a tudo o que lhe dizíamos, e além disso, colocou um brinco na orelha. Foi preciso Rachel intervir para que eu não o expulsasse de casa. Seu relacionamento comigo se resumia apenas a grunhidos e acenos de cabeça. Sarah também estava diferente comigo. Nós sempre tivéramos uma ligação especial e meus olhos ainda ficam marejados quando penso na menininha que era tão carinhosa comigo. Mas agora, ela parecia distante e eu não entendia a razão. Rachel sugeria que eu conversasse com Sarah sobre os meus sentimentos, mas eu dizia não ter tempo ou, mais francamente, coragem. Meu trabalho, a única área de minha vida onde eu me sentia seguro do meu sucesso, também passava por uma transformação. Os empregados que trabalhavam por hora na fábrica, recentemente tinham feito campanha para que um sindicato os representasse. No período da campanha, houve muito atrito e desgaste, mas felizmente a companhia conseguiu vencer a eleição devido a 50 votos. Fiquei animado com o resultado, mas meu chefe não gostou do fato e deu a entender que se tratava de um problema de gerenciamento sob minha responsabilidade. Não aceitei a acusação, pois estava convencido de que o problema não era meu, mas desses sindicalistas que nunca estavam satisfeitos. A gerente de recursos humanos, solidária comigo, sugeriu com seu jeito meigo que eu refletisse sobre o meu estilo de liderança. Isso me irritou profundamente. O que é que ela sabia de gerenciamento e liderança? Eu a considerava uma mulher cheia de teorias, enquanto eu só me preocupava com resultados. Decididamente, eu estava passando por um período muito difícil. Até o time da pequena liga de beisebol, que eu treinava há 6 anos como voluntário, parecia estar contra mim. Apesar das nossas muitas vitórias, vários pais reclamavam ao chefe da liga que seus filhos não se divertiam.
2 casais até exigiram que seus filhos fossem transferidos para outros times. Eu não compreendia o que estava acontecendo, mas tudo isso influenciou muito em meu ego. E houve mais. Eu sempre fui o tipo de sujeito feliz e tranquilo, mas agora estava preocupado com praticamente tudo. Apesar do status e de todo o bem-estar que usufruía, por dentro era só tumulto e conflito. Fui me tornando depressivo e acanhado. Até pequenas irritações e contrariedades me aborreciam além do habitual. De fato, parecia que todo mundo me aborrecia. Eu me irritava até comigo mesmo. Mas era muito orgulhoso para compartilhar meus problemas com os outros. Decidi disfarçar, mantendo uma atitude descontraída, tentando enganar a todos. A todos, menos Rachel. Muito aflita, Rachel sugeriu que eu conversasse com o pastor de nossa igreja. Resisti porque nunca tinha sido um sujeito religioso e não queria que a igreja interferisse na minha vida. Mas ela insistiu e resolvi atender ao seu pedido. O pastor sugeriu que eu me afastasse durante alguns dias para tentar refletir e ordenar meus pensamentos. Ele recomendou que eu participasse de um retiro num pequeno e relativamente desconhecido mosteiro cristão chamado John of the Cross, localizado perto do Lago Michigan e próximo da cidade de Leland. Explicou que o mosteiro abrigava de 30 a 40 monges da Ordem de São Bento, nome de um monge do século VI que idealizou a vida monástica equilibrada. Agora, como nos 14 séculos anteriores, os monges viviam centrados em 3 premissas: oração, trabalho e silêncio. Ouvi aquilo sem dar muita importância e certo de que jamais seguiria aquela sugestão. Mas quando estava saindo, o pastor disse que um dos monges era Leonard Hoffman, um ex-executivo de uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Aquilo chamou minha atenção. Eu sempre quisera saber o que tinha sido feito do lendário Len Hoffman. Quando cheguei em casa e contei a Rachel o que o pastor sugerira, ela sorriu entusiasmada. Isso é exatamente o que eu ia sugerir a você, John. Eu vi uma entrevista no programa da Oprah exatamente na semana passada com homens de negócios e mulheres que fizeram retiros espirituais para organizar as suas vidas. Não pode ser uma coincidência. Para mim, é um sinal de que você está destinado a ir. Rachel muitas vezes fazia comentários como esse, que me irritavam muito. Destinado a ir? O que queria dizer isso? Para encurtar a história, concordei relutante em fazer o retiro na primeira semana de outubro. No fundo, eu temia que Rachel me deixasse se eu não fizesse alguma coisa. Rachel dirigiu durante 6 horas até o mosteiro e eu me mantive calado por quase toda a viagem, demonstrando que não estava feliz com a perspectiva de passar uma semana no mosteiro sombrio e que fazia aquele enorme sacrifício por ela. Chegamos à entrada do John of the Cross ao anoitecer. Passamos pelo portão e subimos o morro, parando num pequeno estacionamento perto de um velho edifício de madeira, onde ficava a recepção. Havia algumas construções menores espalhadas em torno da propriedade, todas sobre um penhasco que ficava uns 600 metros acima do Lago Michigan. O cenário era lindo, mas eu não disse nada a Rachel, querendo que ela tomasse contato com o meu sofrimento. Cuide das crianças e da casa, meu amor. Eu disse um tanto friamente enquanto pegava a bagagem na mala do carro. Ligarei para você quarta-feira à noite. Quem sabe depois dessa semana eu seja o cara ideal que você quer que eu seja e então desista de tudo para me tornar um monge. Muito engraçado, John. Ela respondeu enquanto me abraçava e beijava. Depois, entrou no carro e se distanciou deixando para trás uma nuvem de poeira. Peguei a maleta e me encaminhei ao edifício de entrada. Lá, encontrei uma área de recepção mobiliada com simplicidade, muito limpa, onde um homem de meia idade falava ao telefone. Ele usava um hábito preto preso na cintura por um cordão. Assim que desligou o telefone, virou-se para mim e apertou a minha mão calorosamente. Eu sou o frade Peter, auxilio a dirigir a casa de hóspedes. Você deve ser John Daly. Sou eu mesmo, Peter. Como é que você sabia? Respondi, não querendo tratá-lo de frade. Apenas um palpite baseado no formulário que seu pastor nos enviou. Ele respondeu com um sorriso intenso.
Quem é o encarregado daqui? O gerente dentro de mim queria saber. Irmão James é o nosso reitor há 20 anos. O que é um reitor? O reitor é o líder que elegemos. É ele que dá a palavra final em todos os assuntos referentes à nossa pequena comunidade. Talvez você tenha a oportunidade de conhecê-lo. Eu gostaria de pedir um quarto de solteiro para essa semana, Peter, se for possível. Trouxe trabalho para fazer e gostaria de ter alguma privacidade. Infelizmente, John, temos apenas 3 quartos lá em cima. Os hóspedes dessa semana são 3 homens e 3 mulheres, o que significa que as mulheres ficarão no quarto número 1, o maior de todos. O hóspede do exército ficará com o quarto número 2 só para ele, e você dividirá o de número 3 com Lee Burr, ministro batista de Pewaukee, no Wisconsin. Lee chegou há 2 horas e já está instalado. Quer saber mais alguma coisa? Quais são as festividades programadas para essa semana? A pergunta era meio sarcástica. Além das 5 cerimônias religiosas diárias, teremos aulas durante 7 dias, começando amanhã de manhã e continuando até amanhã de sábado. As aulas serão dadas neste edifício, das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. Nas horas vagas, você pode passear, ler, estudar, conversar com nossos guias espirituais, descansar ou fazer o que quiser. A única área interditada é a clausura, onde os monges comem e dormem. Há algo mais que você queira saber, John? Estou curioso para compreender por que você se refere a alguns como irmãos e a outros como frades. Os chamados de frades são sacerdotes ordenados e os irmãos são leigos de diferentes setores. Todos nós fizemos votos de trabalhar juntos e compartilhar nossas vidas. Os 33 irmãos e frades têm igual status aqui. Nossos nomes são dados pelo reitor quando fazemos nossos votos. Eu cheguei aqui vindo de um orfanato há 40 anos. E depois da formação e dos votos, recebi o nome de Peter. Finalmente, eu disse aquilo que mais me interessava. Eu gostaria de conhecer Len Hoffman e conversar sobre alguns assuntos com ele. Escutei dizer que ele veio para cá há alguns anos para unir-se ao seu pequeno grupo. Len Hoffman... Peter repetiu, buscando na memória. Ah, já sei quem é. Ele também tem um nome diferente agora. E estou certo de que gostará de conversar com você. Encaminharei o seu pedido, mas é ele quem ministrará o curso de liderança para sua turma esta semana. Estou certo de que você gostará muito da aula. Todo mundo sempre gosta. Boa noite. Durma bem, John. Espero vê-lo na cerimônia religiosa das 5:30 da manhã. Quando começava a subir a escada, Frade Peter acrescentou: a propósito, John, há 10 anos o reitor deu a Len Hoffman o nome de Irmão Simeão. Sentindo-me um tanto confuso, parei no topo da escada, pus a cabeça para fora da janela e inspirei ar fresco. Era uma noite escura e ouviam-se as ondas no lago Michigan batendo na praia lá embaixo. O vento do oeste uivava e as folhas secas do outono produziam nas árvores enormes um som que eu amava desde criança. Podia ver clarões de relâmpagos no horizonte sobre o lago enorme e escuro. E também ouvia os sons distantes de trovoadas. Tinha uma sensação esquisita, não incômoda ou assustadora. Simplesmente uma sensação de já ter vivenciado um momento parecido. Irmão Simeão. Pensei, que coisa estranha. Fechei a janela e caminhei lentamente pelo corredor, procurando meu quarto. Silenciosamente, abri a porta marcada com o número 3. Uma luz tênue e alaranjada mostrou-me um quarto pequeno, entretanto acolhedor, com 2 camas, 2 escrivaninhas e um pequeno sofá. Por uma porta entreaberta vi o banheiro anexo. O pregador batista já estava dormindo e roncava suavemente, enroscado na cama próximo à janela. De repente, me senti muito cansado. Rapidamente tirei a roupa, vesti uma calça de malha, programei o despertador de bolso para as 5 horas e fui para a cama. Cansado como estava, não acreditava que conseguiria levantar tão cedo para assistir à cerimônia religiosa. Entretanto, deixei o despertador ligado num bom esforço de fé. O corpo estava cansado, mas a mente funcionava loucamente. Encontre Simeão e escute-o.
Simeão. Eu o encontrei? Que tipo de coincidência poderia ser esta? Como me meti nisto? Você deve estar destinado a ir. 5 cerimônias religiosas por dia. Eu mal posso suportar 2 por mês. O que farei comigo mesmo a semana toda? Meu sonho. Como será Simeão? O que terá para me dizer? Por que estou aqui? Encontre Simeão e escute-o. A próxima coisa que notei foi o toque do meu despertador. Capítulo 1. As definições. Estar no poder é ser uma dama. Se tiver que lembrar às pessoas que você é, você não é. Bom dia! Meu companheiro de quarto falou alegremente, ainda deitado antes mesmo que eu desligasse o despertador. Sou o pastor Lee de Wisconsin. E você, quem é? John Daly. Prazer em conhecê-lo, Lee. Eu não quis chamá-lo de pastor. É melhor nos vestirmos, se é que vamos à cerimônia das 5:30. Siga em frente. Dormirei mais um pouco. Resmunguei, parecendo sonolento. Fique à vontade, companheiro. Vestiu-se e saiu em minutos. Virei de lado, cobri a cabeça com o travesseiro, porém rapidamente descobri que estava bem acordado e sentindo um pouco de culpa. Assim, logo me lavei, me vesti e saí para encontrar a capela. Ainda estava escuro e o chão molhado da tempestade que teria caído à noite. Eu mal enxergava a silhueta do campanário desenhada contra o céu da madrugada no meu caminho para a capela. Uma vez dentro, descobri que a estrutura de madeira velha e hexagonal estava impecavelmente conservada. As paredes eram maravilhosamente enfeitadas com janelas de vidro colorido, cada uma retratando uma cena diferente. O teto alto, como de uma catedral, levantava-se acima das 6 paredes e convergia no centro para formar o campanário. Havia centenas de velas queimando por todo o santuário, alastrando sombras nas paredes e nos vidros coloridos, gerando um interessante caleidoscópio de formas e matizes. Do lado oposto à porta de entrada, tinha um altar modesto, constituído de uma mesinha de madeira com os diversos implementos utilizados na missa. Bem em frente ao altar e formando um semicírculo ao redor dele, dispunham-se 3 fileiras de 11 cadeiras simples de madeira, destinadas aos 33 monges. Somente uma das cadeiras, com um enorme crucifixo entalhado no espaldar, tinha braços. Reservada para o reitor, pensei. Ao longo de uma das paredes próximas ao altar, havia 6 cadeiras dobráveis que eu concluí serem para uso dos participantes do retiro. Silenciosamente, dirigi-me para uma das 3 cadeiras vazias e me sentei. Meu relógio marcava 5:25, porém só a metade das 39 cadeiras estava ocupada. Num silêncio absoluto, o único som era o tic-tac melódico de um enorme relógio antigo na parte de trás da capela. Os monges vestiam longos hábitos pretos com cordões amarrados na cintura, enquanto os participantes do retiro vestiam-se com roupas casuais. Às 5:30 em ponto, todos os assentos estavam ocupados. Quando o imenso relógio começou a soar à 30h, os monges se levantaram e começaram a cantar uma liturgia, felizmente em inglês. Os participantes do retiro receberam folhetos para acompanhar. Entretanto, eu me senti desorientado, virando as páginas para frente e para trás, numa tentativa em vão de encontrar o texto entre as diversas seções de antífonas, salmos, hinos e respostas cantadas. Enfim, desisti de procurar e apenas fiquei sentado ouvindo o canto gregoriano de que gostava especialmente. Depois de aproximadamente 20 minutos, a cerimônia acabou tão repentinamente quanto havia começado, e os monges acompanharam o reitor para fora da igreja em fila indiana. Olhei para os rostos tentando avistar Len Hoffman. Qual deles seria? Logo após a cerimônia religiosa, fui em direção à pequena biblioteca bem próxima à capela. Eu queria fazer uma pesquisa na internet e um monge velho, extremamente solícito, me explicou como conectar. Havia mais de 1000 itens sobre Leonard Hoffman. Depois de 1 hora de busca, encontrei um artigo sobre ele em um número de revista Fortune de 10 anos atrás, e o li, deslumbrado. Len Hoffman formara em administração de empresas pela faculdade Lake Forest State em 1941. Pouco depois, os japoneses atacaram Pearl Harbor
matando seu melhor amigo de infância. Um golpe terrível que o levou a unir-se aos milhares de jovens que se alistaram nesse conflito. Hoffman entrou para a Marinha como oficial comissionado e rapidamente subiu postos até ser promovido a comandante de uma lancha destinada a patrulhar as ilhas Filipinas. Em missão de rotina, mandaram-no prender uma dúzia de japoneses, inclusive 3 oficiais, que se renderam após uma luta feroz em sua área de patrulhamento. Hoffman recebera a ordem de mandar os oficiais japoneses e seus homens se despirem para serem algemados, colocados na lancha patrulheira e transportados a um destroyer distante a alguns quilômetros da costa. Apesar do ressentimento que pudesse ter em relação aos japoneses que mataram seu amigo em Pearl Harbor, Hoffman impediu que os oficiais e seus homens fossem humilhados e permitiu que fossem transportados sob vigilância, entretanto vestidos com seus uniformes. A desobediência à ordem de seu superior deixou-o em maus lençóis. Porém, essa situação foi logo superada. O único comentário de Hoffman sobre o fato foi: é importante tratar outros seres humanos exatamente como você gostaria que eles o tratassem. Hoffman foi condecorado várias vezes antes da baixa no final da guerra. O artigo dizia que Hoffman era bastante famoso e respeitado como executivo no mundo dos negócios, e sua habilidade para liderar e motivar pessoas tornou-se lendária nos círculos empresariais. Ficou conhecido como a pessoa capaz de transformar muitas companhias à beira da falência em negócios de sucesso. Foi autor do best-seller The Great Paradox, The Lady You Must Serve, O Grande Paradoxo. Para liderar, você deve servir. Um livro simples de 200 páginas que permaneceu entre os 50 mais vendidos do New York Times durante 3 anos e por mais 5 na lista dos 10 mais vendidos do USA Today. A última realização de Hoffman no mundo dos negócios foi a ressurreição de uma antiga empresa colossal, a Southeast Air. Apesar da renda anual de mais de 5 bilhões de dólares, a má qualidade dos serviços e a baixa estima dos funcionários da Southeast fizeram dela foco de zombaria na indústria aeronáutica. A companhia tivera um prejuízo de $1,5 bilhão nos 5 anos anteriores à gestão de Hoffman como presidente. Contra todas as expectativas, Hoffman equilibrou as contas da Southeast em apenas 3 anos. Investiu na qualidade do serviço e na pontualidade dos voos, tirando a companhia aérea do fundo do poço e levando-a para um sólido 2º lugar do setor. Muitos empregados de Hoffman, seus companheiros no exército e nos negócios, assim como alguns amigos, foram entrevistados para o artigo. Vários deles disseram espontaneamente sobre o seu amor e consideração por Hoffman. Alguns o viam como um homem profundamente espiritualizado, mesmo que não necessariamente religioso. Outros o tinham como um homem íntegro com traços de caráter altamente evoluídos, e não deste mundo. Todos se referiram à sua alegria de viver. O autor da Fortune concluía que Len Hoffman parecia ter descoberto o segredo da vida bem-sucedida, sem acrescentar qual seria. O último artigo que encontrei na internet foi numa Fortune do fim dos anos 80. Dizia que aos 60 e poucos anos, e no auge de uma carreira bem-sucedida, Hoffman demitira-se e sumira. Um ano antes, sua esposa, com quem fora casado por 40 anos, faleceu subitamente de um aneurisma cerebral, e muitos acreditavam que este acontecimento ocasionara sua partida. O artigo concluía dizendo que o desaparecimento de Hoffman era um mistério, mas havia boatos de sua adesão a uma seita secreta ou algo parecido. Seus 5 filhos, todos casados e com filhos, não informavam sobre o seu paradeiro, apenas comunicando que ele estava feliz, saudável e que desejava ficar só. Após a missa das 7h30, decidi ir até o dormitório para pegar um agasalho antes do café da manhã. Quando entrei, escutei barulho no pequeno banheiro e por isso gritei: "Tudo bem, Lee?" "Não é o Lee." Alguém me respondeu: "Estou somente consertando o vazamento do vaso sanitário." Coloquei a cabeça para dentro do banheiro e me defrontei com um monge idoso de 4 no chão, mexendo nos canos do vaso sanitário. Levantou-se devagar e me vi diante de um homem no mínimo uns 10 centímetros mais alto do que eu. Com um trapo ele limpou a mão,
e a estendeu para mim. Oi, sou o irmão Simeão. Prazer em conhecê-lo, John. Era Len Hoffman, mais velho do que na foto da internet, com o rosto enrugado, maçãs do rosto salientes, queixo e nariz proeminentes e cabelos brancos ou um pouco compridos. Um corpo firme e enxuto, a face levemente corada. Porém, o que mais me chamou a atenção foram seus olhos. Claros, penetrantes, de um azul profundo. Eram os olhos mais acolhedores e cheios de piedade que eu já vira. O rosto enrugado e os cabelos brancos eram de um ancião. Entretanto, os olhos e o espírito reluziam e desprendiam a energia que eu só vivenciara quando criança. Minha mão ficou pequena em sua mão imensa e poderosa, e eu abaixei os olhos para o chão, acanhado. Ali estava uma lenda do mundo dos negócios, alguém que ganhava uma fortuna por ano no topo de sua carreira, consertando meu vaso sanitário. Olá, sou John Daly. Muito prazer em conhecê-lo. Apresentei-me. Ah, sim, você, John. Frade Peter me informou que você queria me encontrar. É verdade, mas só se o senhor tiver tempo. Acredito que seja um homem muito ocupado. Ele perguntou verdadeiramente interessado. Quando você gostaria de me encontrar, John? Eu gostaria de propor... Se não for pedir muito, eu gostaria de encontrá-lo todos os dias em que eu estiver aqui. Talvez pudéssemos tomar o café da manhã juntos ou algo assim. Eu estou passando por um período difícil e gostaria de ter alguns conselhos. Eu tenho um sonho recorrente e ocorrem algumas outras coincidências estranhas sobre as quais eu gostaria de conversar. Eu mal acreditava que essas palavras tinham saído da minha boca. Eu, o senhor sabe tudo, dizendo a outro homem que passava por dificuldades e necessitava de conselhos? Estava surpreso comigo mesmo ou com Simeão? Em menos de 30 segundos, com esse homem, meu orgulho já tinha diminuído. Verei o que posso fazer, John. Sabe, os irmãos fazem as refeições juntos na clausura, e eu precisaria de permissão especial para estar com você. Nosso reitor, o irmão James, em geral aceita bem esse tipo de solicitação. Até ele autorizar, que tal se nos encontrássemos às 5 da manhã na capela, antes da primeira cerimônia? Assim teríamos tempo para... Embora 5 da manhã me parecesse muito árduo, não vacilei em interrompê-lo. Eu gostaria muito. Mas agora, eu preciso terminar este serviço para não me atrasar para o café da manhã. Eu encontrarei você na sala de aula às 9 em ponto. Até lá, então. Eu disse sem jeito, saindo do banheiro. Peguei meu agasalho e desci para o café matinal, sentindo-me um pouco intimidado. Naquela primeira manhã de domingo, cheguei 5 minutos antes do começo da aula. Foi uma satisfação encontrar uma sala moderna e confortável. Em 2 paredes, havia prateleiras de livros maravilhosamente esculpidas. No outro lado da sala, direcionando-se para o lago Michigan, havia uma lareira de pedra e madeira branca e perfumada. O chão era coberto por um carpete rústico bem cuidado, o que propiciava aconchego à sala. Havia 2 sofás antigos e confortáveis, uma cadeira reclinável e um par de cadeiras de madeira de espaldar reto e assento estofado, todos dispostos em círculo. Quando cheguei, Simeão estava de pé ao lado da janela que dava para o lago, aparentemente mergulhado em profundos pensamentos. Os outros 5 participantes já estavam sentados em volta do círculo, e eu ocupei um dos sofás ao lado do meu colega de quarto. Quando o grande relógio soou 9 vezes, Simeão puxou uma cadeira de madeira rumo ao pequeno grupo. Bom dia, sou o irmão Simeão. Nos próximos 7 dias, terei o prazer de compartilhar alguns princípios de liderança que transformaram minha vida. Quero que saibam que fico emocionado quando penso no saber coletivo presente nesta sala e estou ansioso para aprender com vocês. Pensem nisso. Se somarmos todos os anos de vivência de liderança presentes neste círculo, quantos anos teríamos? Provavelmente 1 século ou 2, não é? Assim, aprenderemos uns com os outros nesta semana, porque, por favor, acreditem, eu não tenho todas as respostas. Mas acredito seguramente que juntos somos muito mais sábios do que cada um sozinho. E juntos progrediremos nesta semana.
Estão prontos? Gentilmente balançamos as cabeças. Entretanto, eu pensava: com certeza Len Hoffman aprenderia alguma coisa sobre liderança comigo. Simeão pediu que cada um dos 6 se apresentasse rapidamente e dissesse os motivos que os levaram a participar do retiro. Meu companheiro de quarto, Lee, o pregador, se apresentou primeiro, seguido por Greg, um jovem sargento do exército bastante vaidoso. Teresa, de origem hispânica, diretora de uma escola pública, falou a seguir. E depois, Chris, uma mulher negra, alta e atraente, treinadora do time de basquete da Universidade Estadual de Michigan. Uma mulher chamada Kim apresentou-se antes de mim, mas eu não escutei o que ela disse. Estava com meu pensamento ocupado, pensando no que diria sobre mim quando fosse minha vez de me apresentar. Quando ela concluiu, Simeão olhou para mim e disse: John, antes de começar, eu gostaria de pedir-lhe que resumisse para nós o que Kim falou sobre suas razões para participar do retiro. O pedido me pegou de supetão e senti o sangue devagar subindo para o pescoço, o rosto e a cabeça. Como eu escaparia desta? Na verdade, eu não escutara uma única palavra do que Kim dissera na apresentação. Eu estou envergonhado por ter de admitir que eu não escutei muito do que ela disse. Gaguejei baixando a cabeça. Peço desculpas a você, Kim. Obrigado por sua honestidade, John. Simeão respondeu. Ouvir é uma das habilidades mais relevantes que um líder pode escolher para se desenvolver. Falaremos mais sobre isso durante a semana. Vou melhorar, prometi. Quando acabei minha curta apresentação, Simeão disse: durante esta semana, enquanto estivermos juntos, existe apenas uma regra. Quero que vocês me prometam que falarão sempre que tiverem vontade. O que significa ter vontade de falar? O sargento perguntou descrente. Creio que você reconhecerá a vontade quando ela vier, Greg. Muitas vezes, é uma sensação de ansiedade que nos faz remexer na cadeira. O coração bate um pouco mais rápido, ou as palmas das mãos transpiram. É aquela sensação de que você tem como ajudar. Não tentem negar nem impedir essa sensação durante esta semana, mesmo quando considerarem que o grupo pode não desejar ouvir o que vocês têm a expor. Se sentirem vontade de falar, falem. A regra contrária também se aplica. Se não tiverem vontade de falar, talvez seja melhor se conterem, para dar espaço aos outros. Confiem em mim agora. Entendam-me depois. Podemos fazer um acordo? De novo, sacudimos a cabeça, concordando gentilmente. Simeão continuou. Todos vocês têm cargos de liderança e pessoas confiadas aos seus cuidados. Eu gostaria de desafiá-los estes dias a começarem a refletir sobre a extraordinária responsabilidade que assumiram quando escolheram ser líderes. Isso mesmo. Cada um de vocês se comprometeu voluntariamente a ser pai, mãe, esposo ou esposa, chefe, treinador ou treinadora, professor ou professora, ou o que quer que seja. Ninguém obrigou vocês a desempenhar nenhum desses papéis. E vocês estão livres para deixá-los quando desejarem. No lugar de trabalho, por exemplo, os empregados passam a metade do dia trabalhando e vivendo no ambiente que vocês criam como líderes. Eu me espantava quando estava no mercado de trabalho ao averiguar a forma desagradável e até insolente com que os líderes desempenhavam essa responsabilidade. Há muita coisa em jogo e as pessoas contam com vocês. O papel do líder é extremamente exigente. Eu comecei a me sentir incomodado. Jamais pensara muito sobre o impacto que exercia sobre a vida daqueles que liderava. Mas extremamente exigente? Não estava certo disso. Os princípios de liderança que compartilharei com vocês não são novidade e nem foram inventados por mim. São tão antigos quanto as escrituras.
E, entretanto, são novos e revigorantes como o nascer do sol desta manhã. Esses princípios se empregam a cada um e a todos os papéis de liderança que vocês têm o privilégio de exercer. Por favor, saibam, se é que ainda não perceberam, que não é por acaso que vocês se encontram aqui nesta sala hoje. Há uma finalidade para sua presença aqui, e espero que vocês descubram durante o tempo que passarmos juntos esta semana. Enquanto ele falava, eu não pude deixar de pensar nas coincidências de Simeão, nos comentários de Rachel e na sequência de fatos que tinham me trazido ao retiro. Tenho boas e más notícias para vocês hoje, prosseguiu Simeão. A boa notícia é que eu lhes entregarei as chaves da liderança nos próximos 7 dias. Como cada um de vocês exerce o papel de líder, creio que esta seja uma boa notícia. Lembrem-se de que sempre que 2 ou mais pessoas se reúnem com uma finalidade, há uma oportunidade de exercer a liderança. A má notícia é que cada um de vocês precisa tomar decisões pessoais sobre o emprego destes princípios em suas vidas. Exercer influência sobre os outros, a autêntica liderança, está disponível para todos, mas necessita de uma enorme doação pessoal. É lamentável que a maioria dos cargos de liderança assuste as pessoas devido ao grande esforço necessário. Meu companheiro de quarto pregador ergueu a mão para falar e Simeão permitiu com a cabeça. Eu reparei que você usa muitas palavras líder e liderança e parece evitar gerente e gerência. É proposital? Boa observação, Lee. Gerência não é algo que você faça para os outros. Você gerencia o seu inventário, o seu talão de cheques, seus recursos. Você pode até gerenciar a si mesmo. Mas você não gerencia seres humanos. Você gerencia coisas e lidera pessoas. O irmão Simeão levantou-se, dirigiu-se ao quadro, escreveu liderança em cima e nos pediu que definíssemos a palavra. Depois de 20 minutos, chegamos consensualmente a esta definição. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir aos objetivos vistos como sendo para o bem comum. Simeão voltou para sua cadeira e disse: uma das palavras-chave é que definimos liderança como uma habilidade. E eu concordei com isso. Uma habilidade é apenas uma capacidade obtida. Afirmo que liderança, influenciar os outros, é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida por alguém que tenha a vontade e pratique as ações apropriadas. A segunda palavra-chave de nossa definição é influência. Se liderar é influenciar os outros, como desenvolver esta influência? Como levar as pessoas a fazer o que queremos? Como receber suas ideias, confiança, criatividade e excelência, que são, por definição, dons voluntários? Em outras palavras, interrompi, é saber como o líder consegue envolver as pessoas do pescoço para cima, em vez da velha ideia de nós só queremos você do pescoço para baixo. É isso, Simeão? Exatamente, John. Para entender melhor como se desenvolve este tipo de influência, é essencial compreender a diferença entre poder e autoridade. Cada um de vocês nesta sala tem um cargo de poder. Entretanto, eu quero saber quantos apresentam autoridade com as pessoas que lideram. Fiquei atônito e por isso perguntei. Simeão, não está precisa para mim a diferença entre poder e autoridade. Ajude-me a compreendê-la. Com prazer, John. Um dos fundadores da sociologia, Max Weber, escreveu há muitos anos um livro intitulado A Teoria da Organização Econômica e Social. Neste livro, Weber expôs as diferenças entre poder e autoridade, definindo-as que ainda são amplamente usadas hoje. Vou parafrasear Weber o melhor que conseguir. Simeão voltou para o quadro e escreveu: poder é a faculdade de forçar ou constranger alguém a fazer sua vontade devido à sua posição ou força, mesmo que a pessoa não queira de fato.
Todos sabemos como é o poder, não é? O mundo está cheio disso. Faça isso ou estará demitido. Faça isso ou estará acabado. Faça isso ou bateremos em você. Ou faça isso ou castigaremos você durante 2 semanas. Em palavras simples, faça isso, senão... Todos concordam com essa definição, não é? Todos nós concordamos. Simeão voltou ao quadro e escreveu: autoridade. A habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você deseja devido à sua influência pessoal. Isto é um pouco diferente, não é? Autoridade é levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você deseja porque você pediu que fizessem. Farei porque Bill me pediu. Eu atravessaria paredes por Bill? Ou farei isso porque mamãe me pediu? E reparem que poder é conceituado como uma faculdade, enquanto autoridade como uma habilidade. Não é preciso ter cérebro ou audácia para exercer poder. Crianças de 2 anos são mestras em dar ordem a seus pais. Existiram muitos governantes maus e insensatos ao longo da história. Entretanto, determinar autoridade sobre pessoas necessita de um conjunto especial de habilidades. A treinadora disse: entendo quando você fala que alguém poderia estar num cargo de poder e não ter autoridade sobre as pessoas. Ou, ao contrário, uma pessoa poderia ter autoridade sobre os outros sem estar numa posição de poder. A meta seria, então, que uma pessoa no poder também tivesse autoridade sobre as pessoas. Esta é uma maneira admirável de abordar a questão, Chris. Outra maneira de diferenciar poder de autoridade é lembrar que o poder pode ser vendido e comprado, dado e tomado. As pessoas podem ser colocadas em cargos de poder porque são parentes ou amigas de alguém, porque herdaram dinheiro ou poder. Isto jamais ocorre com a autoridade. A autoridade não pode ser comprada nem vendida, nem dada ou tomada. A autoridade diz respeito a quem você é como pessoa, a seu caráter e a influência que estabelece sobre as pessoas. Isso pode funcionar em casa ou na igreja, mas nunca funcionaria no mundo real, anunciou o sargento. Simeão quase sempre se referia às pessoas pelo nome. Vejamos se isso é realmente verdade, Greg. Em nossas casas, por exemplo, gostaríamos que nossa esposa e filhos correspondessem ao nosso poder ou à nossa autoridade? A nossa autoridade, obviamente, disse a diretora. Simeão reagiu. Mas por que isso é tão óbvio, Teresa? O poder seria suficiente, não é? Leve o lixo para fora, filho, ou você vai apanhar. É claro que o lixo iria para fora imediatamente. Quem que só na segunda vez que falou, eu fiquei sabendo que era enfermeira-chefe do Centro Neonatal do Hospital Providence, no sul do estado, interrompeu dizendo: sim, mas por quanto tempo? Logo esse filho crescerá e se revoltará. Isso mesmo, Kim. Porque o poder danifica os relacionamentos. Você é capaz de obter alguma vantagem do poder e até realizar coisas. Porém, com o decorrer do tempo, ele se torna muito prejudicial para os relacionamentos. O fenômeno que acontece frequentemente com os adolescentes, que denominamos de rebelião, é muitas vezes uma reação ao poder que os dominou dentro de suas casas por muito tempo. O mesmo acontece com os negócios. A inquietação de um empregado é muitas vezes uma rebelião dissimulada. Repentinamente, senti aversão ao pensar no comportamento do meu filho e no movimento sindicalista lá na fábrica. É claro, Simeão prosseguiu, que a maioria das pessoas prudentes concordaria que liderar com autoridade é importante em nossas casas. Mas que tal uma instituição de voluntários? Lee, você é pastor de uma igreja e tem de lidar com vários voluntários, é isso? Sim, realmente, o pregador respondeu. Você diria, Lee, que os voluntários têm mais probabilidade de responder ao poder ou à autoridade? Sorrindo, Lee afirmou: se utilizarmos o poder com os voluntários, certamente eles não ficariam conosco por muito tempo. Certamente que não ficariam.
Simeão continuou. Eles apenas são voluntários em uma organização que atenda às suas necessidades. Então, que tal o mundo dos negócios? Lidamos com voluntários no mundo dos negócios? Tive de pensar nisso por um momento. Minha reação inicial foi responder: é verdade, eles não são voluntários. Mas Simeão me fez refletir. Pense nisso. Podemos alugar suas mãos, braços, pernas e costas, e o mercado nos ajudará a determinar o aluguel a pagar. Mas será que eles não são voluntários no sentido literal da palavra? Eles têm liberdade para sair? Podem atravessar a rua e ir ao encontro de outro empregador que lhes pague mais 50 centavos por hora? Ou até 50 centavos menos se realmente não se simpatizam conosco? Certamente que sim. E o que é que você me diz dos seus corações, mentes, compromisso, criatividade e ideias? Esses dons não são voluntários? Você pode determinar ou exigir compromisso, excelência, criatividade? A treinadora contestou. Simeão, creio que você está vivendo numa terra de sonho. Se você não exercer poder, as pessoas pisarão na sua cabeça. Talvez, Cris. E apesar de você considerar que eu estou sonhando, saiba que entendo que há vezes em que se é necessário exercer o poder. Seja para impor limites em nossas casas ou para despedir um mau empregado, há ocasiões em que necessitamos de poder. O que estou dizendo é que quando precisar exercer o poder, o líder deve refletir sobre as razões que o forçaram a recorrer a ele. Concluímos que tivemos que recorrer ao poder porque nossa autoridade foi rompida. Ou, ainda pior, talvez não tivéssemos nenhuma autoridade. Mas o poder é a única coisa que as pessoas obedecem, o sargento persistiu. E isso pode ter sido verdade há algum tempo, Greg. Simeão concordou. Mas hoje em dia, as pessoas reagem ao poder de modo bem diferente do que costumavam. Pense no que ocorreu neste país nos últimos 30 anos. Vivemos os anos 60 quando assistimos aos desafios ao poder e às instituições. Testemunhamos abusos de poder em nosso governo, como Watergate, Irangate, Watergate, seja o que for Gate. Tivemos alguns renomados líderes da igreja relacionados em escândalos ofensivos e comprometedores. Os militares foram apanhados mentindo para nós sobre Milei, agente laranja e talvez atualmente a síndrome da Guerra do Golfo. Grandes homens de negócio foram nitidamente retratados pela mídia e por Hollywood como destruidores gananciosos do ambiente, malfeitores, em quem não se pode confiar. Creio que hoje em dia muitos são mais descrentes sobre as pessoas em posições de poder do que jamais foram. O pregador interrompeu. Estive lendo no USA Today semana passada que há 30 anos, 3 em 4 pessoas diziam confiar no governo. Hoje essa estatística caiu para 1 em 4. Não é necessário comentar mais nada, eu creio. Tudo isso é muito bom e bonito na teoria, a treinadora disse. Porém, se como você afirma, a autoridade e influência são um caminho para fazer as coisas prosseguirem, como determinar autoridade com os diferentes tipos de pessoas com as quais lidamos hoje? Paciência, Cris, paciência. Simeão respondeu com uma risada. Em breve estaremos cuidando disso. O sargento olhou no relógio e interrompeu. Simeão, sinto vontade de falar. Assim como um bom aluno, falarei. Podemos prorrogar para depois para que eu possa ir ao banheiro? Tínhamos 3 refeições principais por dia. Café da manhã às 8h15, após a missa matinal. Almoço às 12h30, depois da cerimônia do meio-dia. E jantar às 6 horas, após as vésperas da tarde. A comida era simples e gostosa, e servida por um frade simpático e muito atencioso chamado Irmão André. Para minha surpresa, participei de cada uma das 5 cerimônias diárias durante a minha semana no mosteiro. O dia começava com a cerimônia matinal às 5h30 e terminava às 8h30. Geralmente, as cerimônias duravam de 20 a 30 minutos cada uma, com um ritual levemente variado, de acordo com o horário. Inicialmente, eu considerava as cerimônias um pouco monótonas,
Mas à medida que a semana passou, me surpreendi aguardando realmente pela seguinte delas. As cerimônias tinham o dom de me auxiliar na concentração em mim e no dia, e me deixavam tempo para refletir, algo que eu não fazia há muitos anos. Meu companheiro de quarto e eu nos dávamos muito bem. Descobri que Lee era uma pessoa sincera, sem muita pretensão, ao contrário de alguns tipos religiosos que eu conhecera no passado. Embora não passássemos muito tempo juntos, compartilhávamos pensamentos antes de nos recolhermos no fim do dia. Geralmente estávamos tão cansados que caíamos logo no sono. Estou certo de que não teria um melhor colega de quarto. Como esperado, os 6 participantes do retiro vinham de variados setores. Entretanto, tinham em comum o cargo de liderança que exercíamos em nossas respectivas organizações. Todos éramos responsáveis por outras pessoas. O dia se estruturava em torno das 5 cerimônias religiosas, 3 refeições e 4 horas de instrução com pequenos intervalos. Geralmente passávamos o tempo restante lendo, conversando, passeando pelas bonitas imediações ou descendo os 243 degraus para um passeio na praia às margens do Lago Michigan. Durante a sessão da tarde, Simeão solicitou que escolhêssemos um parceiro. Kim sorriu para mim e me juntei a ela, decidido a ouvi-la dessa vez. Vamos pensar mais um pouco nessa questão da autoridade ou influência, se preferirem, com os outros. Eu gostaria que cada um pensasse numa pessoa, viva ou morta, que exerceu autoridade sobre vocês, da maneira como conceituamos a autoridade hoje cedo. Pode ser um professor, um treinador, um pai, cônjuge, chefe, seja quem for. Pensem em alguém que teve ou tem autoridade sobre suas vidas. Alguém por quem vocês atravessariam paredes. Instantaneamente pensei em minha mãe, que morrera havia 10 anos. Agora, com o parceiro, Simeão prosseguiu, eu gostaria que vocês enumerassem as virtudes de caráter que essa pessoa possuía ou possui. Apenas escrevam essas virtudes como se fosse uma lista de compras e juntem suas 2 listas. Então reduzam a lista para 3 a 5 virtudes que consideram essenciais para o desenvolvimento da autoridade com pessoas, de acordo com sua vivência de vida. Para mim, a atividade foi fácil porque minha mãe teve imensa influência em minha vida e eu gostaria de fazer mais do que atravessar paredes por ela, se possível. Rapidamente escrevi paciente, responsável, bondosa, cuidadosa, confiável. E passei a folha para Kim. Eu me surpreendi ao descobrir que a lista de Kim era muito parecida à minha. Ela escolhera uma antiga professora de ensino médio que provocara grande impacto em sua vida. Simeão foi para o quadro e solicitou a lista de cada grupo. Novamente fiquei espantado com a semelhança das listas. As principais respostas foram honestidade, confiabilidade, bom exemplo, cuidado, compromisso, bom ouvinte. Conquistava a confiança das pessoas. Tratava as pessoas com respeito. Encorajava as pessoas. Atitude positiva e entusiástica. Gostava das pessoas. Simeão deixou o quadro destacando: excelente lista, excelente lista. Retornaremos à lista depois, durante a semana, e a compararemos com outra lista que a maioria de vocês reconhecerá. Agora, tenho 2 perguntas sobre a lista. Primeira, destas qualidades de caráter que vocês consideram essenciais para liderar com autoridade, quais são aquelas com que nós nascemos? Passamos alguns minutos analisando o quadro antes que Kim respondesse com um simples nenhuma delas. O sargento contestou: não tenho certeza. Uma atitude positiva, entusiástica e compreensiva possivelmente é algo com que você nasce. Eu jamais fui um sujeito assim e nem gostaria de ser. Ah, é? Talvez você pudesse ser esse tipo de sujeito se eu lhe desse uma bonificação de $25 mil. O pregador retrucou. O que você quer dizer com isso, pregador? O sargento reagiu.
Suponha que eu lhe dissesse que pagaria $25.000 se nos próximos 6 meses você tivesse com suas tropas uma atitude mais positiva, entusiástica e compreensiva. Vou lhe fazer uma pergunta, Greg. No final dos 6 meses, suas tropas não estariam puxando o seu saco? Entre sorrisos silenciosos, o sargento cabisbaixo falando. Entendi o que você quer dizer, pregador. Simeão salvou Greg. Todas as qualidades que vocês enumeraram são comportamentos. E comportamento é opção. Minha segunda pergunta é: quantas dessas 10 qualidades, desses comportamentos, vocês ostentam em suas vidas atualmente? Todos, respondeu a diretora. De certo modo, ostentamos todos.